Bom dia, sétimo ano! Hoje falaremos sobre as áreas de transição, Que são áreas de transição entre um domínio morfoclimático e o outro, certo? Pois bem, quando falamos nos diferentes domínios morfoclimáticos, dividimos as paisagens naturais em unidades de clima, relevo e vegetação. No entanto, determinar onde começam e terminam essas unidades pode ser mais difícil do que parece. Isso porque as unidades naturais elas não obedecem às fronteiras lógicas bem demarcadas como criadas socialmente. Conforme vamos nos aproximando do fim de uma área de floresta, é possível perceber que as árvores vão ficando mais espaçadas, que a vegetação rasteira vai aumentando até que as árvores deixam de existir e a paisagem claramente se torna uma área de campos abertos. Esse espaço compreendido entre o campo e a floresta pode ser chamado de área de transição, pois conserva características tanto de um quanto de outro tipo de vegetação, constituindo um grupo de interseção, ou seja, passagem. Por isso o nome é área de transição. Na classificação e no estudo dos domínios morfoclimáticos, as áreas de transição são consideradas domínios separados, pois, o que acontece para elas serem consideradas domínios separados? Pois suas características intermediárias lhes conferem elementos próprios, tornando as paisagens singulares, quer dizer, únicas. Essas transições podem ocorrer por causa do clima, do relevo ou mesmo da vegetação, podendo criar sistemas bastante complexos. Então, as áreas de transição que nós iremos estudar são o Pantanal, a Mata de Cocais e o Agreste, certo? O Pantanal. Para iniciar, vamos falar primeiro da área de transição Pantanal. A área de transição do Pantanal está situada entre as áreas úmidas amazônicas e o cerrado mais seco. Então, o Pantanal fica entre a floresta amazônica e o cerrado. Por isso, conserva aspectos climáticos e de vegetação que ora o aproximam de um, ora de outro domínio morfoclimático. Então, a área de transição Pantanal entre a Amazônia e Cerrado. Localiza-se onde? Na região centro-oeste do Brasil e abrange a região sudoeste do estado de Mato Grosso e toda a área oeste do estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai. O extenso aplainado da região e os valores de altitude que decrescem em direção ao rio Paraguai fazem com que a área apresente uma extensa rede de drenagens com pouca corrente e muita energia, formando uma série de meandros em toda a sua extensão, certo? Com relação ao clima, o Pantanal apresenta duas estações do ano bem definidas. São elas, uma estação chuvosa, de cheia, em que predominam as planícies inundáveis, e uma estação seca durante o inverno, que apesar de não apresentar quedas de temperatura significantes, diminui a umidade da região e com isso também a ocorrência de chuvas. A vegetação da área apresenta características de floresta, assim como espécies típicas do cerrado, certo? E áreas de campinas, com vegetação adaptada à presença de umidade. Outra importante característica é a grande diversidade de fauna. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera mundial,
certo? Então, Pantanal, a maior planície inundável do mundo. Então, uma área plana, cheia de meandros, que vocês podem conferir. O que são meandros no Para Ir Além? Quero ver vocês lá conferindo. Do ponto de vista ambiental, o Pantanal é uma área que requer proteção, pois apresenta intensa atividade de extrativismo mineral, sobretudo pelos garimpos de minério de ferro e manganês. Essas atividades são extremamente predatórias e causam sérios danos ambientais. Além disso, a atividade pecuária e a monocultura avançam na região com o desenvolvimento do agronegócio e, apesar de movimentarem a economia da região, comprometem a preservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Então, Pantanal, área de transição, de acordo com Aziz Absaber, né? As áreas de transição são áreas onde há predominância de um domínio e do outro, havendo a transição entre eles. Então, Pantanal, primeira área de transição estudada. Agreste, segunda área. O que é o agreste? O agreste é uma área de transição entre os domínios da Caatinga e dos mares de Morros. Então, você já vê que são outros domínios que o agreste já faz transição entre a Caatinga e os mares de Morros. Sendo assim, como o Pantanal, uma transição entre domínios mais úmidos e mais secos. Então, do mesmo jeito, a Caatinga mais seca e o mares de Morros mais úmido. Sua localização limita-se a uma faixa longitudinal das áreas mais interiores, desde o estado do Rio Grande do Norte até o nordeste da Bahia, restringindo-se assim à região nordestina brasileira. Então, o agreste fica ali na região nordestina brasileira. Seu relevo é relativamente plano em áreas de planalto, com altitudes que variam entre 500 e 800 metros, como o planalto da Borborema, e com a presença de algumas elevações pequenas e esparsas. Então, nós temos ali no agreste uma região de planalto. O que é o planalto? Um terreno plano e alto. Então, nós temos aqui entre 500 e 800 metros de altura. Então, o agreste é uma área relativamente alta em relação às áreas que ficam a oeste e a leste dessa faixa que é o agreste. A vegetação apresenta tanto características mais próximas da Caatinga como dos mares de Morros. Então, eu vou ter ali as vegetações de Caatinga e mares de Morros. Nas áreas mais interiores, apresenta solo seco e pouco desenvolvido. Plantas esparsas de porte pequeno, com alta incidência de cactáceas e rios intermitentes, que secam durante a estação mais seca. Aproximando-se do litoral, são encontrados os chamados brejos, que podem apresentar clima tropical ou tropical de altitude em regiões mais serranas e cujas características se assemelham mais aos mares de Morros. Então, o agreste, destaque para o agreste Planalto da Borborema, que é um terreno plano e alto, com altitudes que variam entre 500 e 800 metros. Então, nós vamos ter ali a presença dos brejos, que são áreas mais úmidas, vamos ter também a área mais seca no agreste, certo? E para finalizar, né, nós vamos falar sobre a Mata dos Cocais, né? Como vocês sabem, Mata dos Cocais é onde nós temos a presença de cocos, carnaúba, babaçu, buriti, certo? Então, a Mata dos Cocais, ela consiste numa área de transição entre o domínio amazônico e o da Caatinga e o do Cerrado. Então, eu vou ter 3 domínios ali na região de Mata dos Cocais, certo? Influência de domínios seco e de domínios úmidos, tá? A Mata dos Cocais também. Então, todas as áreas de transição estudadas têm influência tanto de domínios mais secos quanto de domínios mais úmidos. O rio Parnaíba
divide os estados de quem? Piauí e Maranhão. É considerado o maior rio genuinamente nordestino, ou seja, que tem a sua nascente e foz na região Nordeste. Seu curso é praticamente todo navegável, apesar de não ser tão bem aproveitado para a navegação, certo? Lembrando de destacar que a Mata dos Cocais fica na região localizada chamada de Meio Norte, que inclui as áreas entre a região leste do estado do Maranhão e a região oeste do estado do Piauí, além de pequenas áreas do Pará, do Ceará e do Tocantins, compreendidas pelo planalto da bacia do rio Parnaíba, que eu já expliquei que é um rio genuinamente nordestino e navegável. Então, o meio norte, ali a região onde fica Teresina, né, que a Teresina faz fronteira com o Maranhão, certo? Como a Mata dos Cocais está localizada na bacia do rio Parnaíba, sua estrutura geológica é essencialmente sedimentar e com alternância de áreas mais planas e mais movimentadas. As temperaturas médias anuais ficam em torno dos 26 graus, apresentando duas estações do ano bem definidas, uma mais chuvosa durante o verão e outra mais seca durante o inverno, com pouca queda de temperatura, ou seja, não há uma variação grande de temperatura no ano. A vegetação característica são as espécies de palmeiras, como eu já falei anteriormente, né? São os cocais, daí o nome dessa área de transição, Mata dos Cocais. Então, as palmeiras, né, que nomeiam a área. Como consequência desse tipo de vegetação, uma atividade econômica bastante presente na região é o extrativismo vegetal, para a obtenção de óleos e outros derivados dessas plantas com fins de comercialização, certo? Então, nós temos babaçu, carnaúba, buriti, então essas espécies são extraídas óleos e estão utilizados na indústria cosmética, não é? A carnaúba é chamada de fruto de árvore da providência, na verdade, porque dela tudo é aproveitado. Então, extrativismo vegetal é uma atividade bem desenvolvida na região de Mata dos Cocais. Então, só para finalizar nossa aula, hoje nós estudamos as áreas de transição. São elas o Pantanal, o Agreste e a Mata dos Cocais. Tchau, gente! Até a próxima aula!